A primeira razão pelo qual a tuberculose é relacionada à pobreza está diretamente ligada às condições de vida precarizadas de uma determinada população. Então, as pessoas que vivem nas favelas, nas comunidades carentes, né, às margens da sociedade, consequentemente às margens do nosso Brasil, são as pessoas mais afetadas pela tuberculose. Isso se dá porque são pessoas que vivem em situações de vida insalubre, sem saneamento básico, as casas dessas pessoas não têm muita ventilação e essas pessoas também não têm muito o que fazer devido à forma estrutural do lugar que elas moram, que não dá a elas condições de, por exemplo, melhorar a ventilação da casa. A maioria das casas dessas pessoas que moram nas favelas aí pelo Brasil são casas com paredes geminadas, ou seja, é uma casa colada na outra e colada na outra, o que dificulta em muito que essas pessoas tenham, por exemplo, janelas em suas casas. A maioria dessas casas não tem, no máximo, talvez ali uma janela na cozinha. É óbvio que eu não estou generalizando, mas essa é a realidade de boa parte das favelas que a gente tem no Brasil. E aí, além de a gente ter uma disputa, né, por espaços ali nesses compartimentos pequenos dessas casas nas favelas e essa falta de ventilação nessas casas também, a gente ainda tem o problema da desnutrição, que é um grande problema ainda no Brasil. E a desnutrição ela compromete o sistema imunológico, que vai tornar essas pessoas muito mais suscetíveis à doença. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao canal Agente de Saúde Léo Sobral. Eu sou o Léo e nesse vídeo aqui eu vou falar para você 5 motivos pelos quais a tuberculose é uma doença estigmatizada e, consequentemente, considerada, chamada como a doença dos pobres, né? E além de listar cinco motivos que justificam essa pejoratização da doença, né, colocando ela no espaço de pobreza e piorando ainda mais a situação, a condição de vulnerabilidade social do Brasil, eu também vou trazer no final desse vídeo 3 caminhos que eu, refletindo aqui, acho que a gente pode seguir para tentar reduzir os danos provocados por essa doença nesses lugares marginalizados, né, nas favelas, nas comunidades. Então, tenho certeza que esse vídeo pode ajudar de alguma forma, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal, deixa seu like. E eu já queria dizer que o primeiro motivo já veio na abertura desse vídeo, né? Então, vamos para o segundo agora. A desigualdade social e econômica é o segundo motivo pelo qual a tuberculose é conhecida como a doença do pobre, né? Ou a doença dos pobres. E aí, a tuberculose ela vai atacar desproporcionalmente pessoas que têm menor recurso, menores condições de acessar os serviços de qualidade. Você sabe, eu sou um defensor do SUS, um trabalhador do SUS, e como trabalhador do SUS, o meu papel é sempre exaltar o SUS e defendê-lo, né, dessas políticas aí que tentam a todo custo privatizar o nosso serviço de saúde, o SUS que é maravilhoso, e torná-lo aí num grande plano de saúde. Eu espero que a gente nunca chegue a esse ponto. Mas também negar as falhas estruturais do SUS, isso aqui também não faço nesse canal. A gente tem ainda muitas coisas a que melhorar, ou pelo menos colocar em prática tudo aquilo que está no papel do SUS que o torna tão importante, e mais do que importante, torna o SUS um modelo de saúde que é replicado em diversos países aí, né? Então a gente de fato tem um sistema de saúde que é muito bom, porém é muito precarizado. E aí quando a gente junta a precarização com o problema social, econômico das pessoas, a gente tem um grande problema. A demanda de trabalho é muito alta as condições de trabalho são muito ruins e a quantidade de trabalhadores, então, nem se fala, né? Ela é muito menor, ela está aquém da quantidade que a gente deveria ter no nosso sistema. Então, esse é o segundo motivo que faz com que a tuberculose seja considerada uma doença de pobre. Pessoas que têm mais recursos financeiros, elas, consequentemente, têm condições de acessar serviços de saúde em outros lugares. Então, ela não acessa aquele lugar onde está lotado de pessoas para atendimento, aguardando atendimento, como, por exemplo, acontece no SUS. Então elas vão para os seus planos de saúde, onde a demanda, apesar de ter aumentado muito nos últimos anos, ainda é uma demanda menor considerada a nossa população brasileira que acessa ao SUS por não ter condições de acessar outros lugares, tá bom? Então, esse é o segundo motivo ao qual a gente tem que prestar muita atenção, essa desigualdade social e econômica que temos no Brasil. O terceiro motivo que dificulta ainda mais o combate à tuberculose e que faz com que ela se perpetue nesses lugares mais vulneráveis é a falta de educação e também a falta de informação, né, que está uma coisa ligada à outra. Eu particularmente acho que as nossas campanhas de tuberculose elas precisam
primeiro, ser melhores em maior quantidade e ser mais acessível. A falta de informação, ela aumenta a vulnerabilidade social com relação à tuberculose, e a falta de educação, né, que é a educação mesmo das bases escolares, que a gente sabe que nas favelas o índice educacional é muito baixo ainda, tem melhorado bastante nos últimos anos, mas ainda é baixo. E aí essas pessoas que têm muita dificuldade de acessar a leitura em diversos lugares não conseguem acessar a informação, que já é pouca. Então a falta de educação e informação é um grande problema que a gente precisa discutir, né? Acho que canais como esse aqui que você está assistindo, tantos outros na internet, são importantíssimos para que a gente levante a bandeira da discussão da tuberculose, tirando esse estigma de ser uma doença de pobre, né? E aí a gente consegue fazer isso como? Falando de forma clara e acessível, né? Qual é o meu público? Então eu tenho que falar como o meu público fala e se comporta, e eu preciso me comportar como, para que a minha mensagem seja extremamente acessível e que chegue de forma a educar essas pessoas para que elas possam também cumprirem o seu papel no combate à tuberculose, né? Apesar de a gente saber que para combater a tuberculose não basta o empenho dos profissionais de saúde, não basta a colaboração dos usuários, né, do serviço, das pessoas doentes. Vai muito além disso. Ainda tem a questão da produção de políticas públicas, né, que atendam essas necessidades. Então, é muito mais profundo. Mas o terceiro motivo, com toda certeza, é a falta de educação e informação. O quarto motivo, acho que a gente pode chamar da vulnerabilidade das co-infecções, né? Ou seja, doenças que também podem levar a tuberculose devido ao enfraquecimento do sistema imunológico. E aí a gente pode falar, por exemplo, do HIV, que é outra doença também, né? HIV e AIDS, outra doença também muito marginalizada e hoje ainda é considerada uma doença de pobre, e aí tem um recorte ainda, né? Ela é uma doença de pobre e da comunidade LGBT, né? Que ainda torna muito mais marginalizado ainda. E por consequência, né, tudo aquilo que é marginalizado na sociedade é abandonado, então o tratamento não é dado de forma como deveria o acesso ao tratamento para essas pessoas. E aí é isso, né? Quando a gente pensa em doenças respiratórias, quando a gente pensa em infecções como, por exemplo, HIV e AIDS, a gente está falando desses mesmos lugares onde a estrutura é ruim, o saneamento básico é ruim, a falta de educação e informação é ruim, portanto não se fala muito sobre formas de prevenir, né, o HIV e tal. A gente tem ali as campanhas do uso da camisinha e tal, mas será que essas campanhas que a gente tem na TV são suficientes para conscientizar o combate dessas doenças? Será que só falar do HIV é suficiente? Ou será que a gente não tem que falar que o HIV ele leva a outras doenças que comprometem ainda mais a saúde da pessoa, reduzindo consideravelmente seu tempo de vida, né? E uma série de outras coisas. Então, sim, as co-infecções, elas também colaboram para a perpetuação da tuberculose. Tá bom, Léo, beleza. Você já listou aí alguns motivos para a gente começar a entender por que a tuberculose é considerada uma doença de pobre. Tá, mas aí o que a gente faz, então, a partir dessas informações e de algumas outras que a gente tem? Bom, vou trazer aqui três, não sei se são dicas, né? Seria muita pretensão eu falar que é dicas, mas eu vou destacar aqui 3 pontos que eu acho que a gente precisa ficar atentos e contribuir para que a gente reduza a vulnerabilidade social, as injustiças sociais e também a tuberculose em nosso país. E não tem como começar a falar de combate à tuberculose sem a gente ir lá na raiz do problema, né? Qual é a raiz do problema? A doença? Não, a construção de políticas públicas que sejam eficientes, políticas públicas voltadas para o combate da tuberculose. Então, não estou falando apenas de medicação, não estou falando apenas de tratamento, não estou falando de diagnóstico, estou falando de um trabalho organizado das secretarias que a gente tem no país, secretarias municipais, estaduais, né, que trabalham em prol, ou que deveriam trabalhar em prol da melhoria das condições de vida das pessoas. E a gente pode falar de condições de moradia, a gente pode falar de saneamento básico, a gente
pode falar de uma série de coisas que precisam ser pensadas. Não dá para jogar o problema da tuberculose nas costas dos profissionais de saúde. É preciso que haja, como disse, uma comunhão entre as secretarias de Estado para que a gente possa resolver esse problema. E não tem como produzir políticas públicas se você que está assistindo esse vídeo não participar. É o nosso papel, enquanto cidadãos, discutir os temas relacionados à nossa vida. Então, quem é que entende melhor do local da favela, senão o morador que está na favela, passando por todas aquelas dificuldades? Então, a gente precisa participar desses espaços, construir essas propostas juntas e encaminhar para aqueles que a gente elegeu, né? Nas eleições. Elegeu nas eleições é um pouco redundante, mas é exatamente isso. Então, acho que o primeiro ponto é essa produção de políticas públicas mais eficientes. Vamos olhar para o que a gente já tem e pensar se a gente não deve complementar com novas ações. Afinal de contas, o mundo mudou, as coisas evoluíram, as pessoas estão diferentes e as suas estruturas estão cada vez piores, né? Então a gente precisa pensar em políticas públicas melhores. O segundo ponto é investir em educação e informação. Então a gente precisa ter programas de governo voltados para as comunidades que formem jovens, que formem adolescentes, que formem homens e mulheres, para que eles possam, primeiro, entender a tuberculose, discutir a tuberculose, pensar em como eles são afetados e, a partir daí, a gente vai criando comitês e conselhos comunitários para voltar na primeira dica, né, que é a construção de políticas públicas. Então, a gente precisa, sim, melhorar a informação. Você vê que eu estou aqui no meu canal falando de tuberculose, não me aprofundei na doença, e eu acho que, nesse meu caso aqui, eu não preciso me aprofundar na doença. Primeiro que eu não tenho conhecimento técnico suficiente para adentrar nessa seara, mas eu estou aqui trazendo informação de alguma forma, e de alguma forma eu posso sugerir que você também, que produz conteúdo na internet, passe a produzir conteúdos para a sua comunidade. Como você faz isso? Você pode usar seu Instagram, você pode usar seu YouTube, você pode, sei lá, de alguma forma imprimir alguns materiais aí, enquanto você estiver andando, fazendo alguma coisa, você vai botando embaixo das portas, mas a gente precisa fazer isso, assumir esse papel de responsabilidade na educação, na melhora da educação e da informação para doenças transmissíveis, né? A tuberculose é uma doença transmissível, portanto, ela é uma doença grave. Então, a gente precisa saber o que a gente vai fazer e melhorar, ou melhor, aprimorar programas de educação e informação a essa doença especificamente, é uma coisa que a gente precisa fazer. E aí o Estado também precisa assumir a sua responsabilidade, né? E a terceira e última dica, né, é esse fortalecimento das redes de apoio. Eu acho que o governo precisa chegar com programas de apoio psicológico, social e econômico, né, fortalecendo essas famílias para que elas possam lidar com esse problema, fortalecendo programas da própria comunidade, ONGs, atores sociais, para que eles possam lutar contra esse problema a partir das suas iniciativas ali no dia a dia. Além, é claro, de inserir os próprios usuários, né, afetados com essa doença nesses programas, né? Então é preciso fortalecer também essas pessoas, afinal de contas elas são as primeiras impactadas diretamente com a doença e que podem sofrer prejuízos no futuro. E dessa forma a gente ainda pode criar também espaços para desestigmatizar a doença. Ainda há um grande problema com relação à tuberculose, que é o fato das pessoas não saberem do que se trata a doença, elas não sabem do real perigo da tuberculose, e aí elas constroem por si mesmas, mas não só por si mesmas, que acaba se tornando uma questão cultural também, o medo de falar sobre a doença, porque falar estou com tuberculose pode gerar uma série de preconceitos para as pessoas à sua volta. Então perceba o quanto a educação e a informação é importante. Então a gente precisa criar espaços seguros para essas pessoas compartilharem suas experiências, entenderem o que é a doença, tirar esse estigma e aderirem de forma melhor ao tratamento, que a gente sabe que o tratamento da tuberculose é um tratamento pesado, leva tempo. Ali no segundo mês, mais ou menos, as pessoas têm uma melhora assim colossal, né, absurda, ao ponto delas acharem que estão boas, e nesse momento muitas delas abandonam o tratamento porque elas acham de fato que estão indo bem. Então a gente tem muito trabalho ainda de conscientização para fazer com relação à tuberculose. E aí, para a gente fechar esse vídeo, né, fica essa reflexão de que o fato da tuberculose ser considerada, chamada, reconhecida como uma doença de pobre,
Isso está diretamente ligado a essa vulnerabilidade social que a gente vive, essas injustiças sociais que a gente tem no Brasil, onde a gente não tem equidade no direcionamento das verbas públicas, né? A gente não tem, de fato, essa equidade. Não acontece uma destinação correta do dinheiro e dos programas, né, que esse dinheiro possibilita. E aí sobra para o lado mais fraco da corda, né, que é para a população, e a gente sabe que a população pobre no Brasil é infinitamente maior do que aqueles que têm recursos para lidar com a doença de forma mais qualificada, de forma mais acolhedora também, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem, desestigmatizar a doença, combater a doença ao ponto de erradicar. Não é possível que a gente ainda vá conviver muitos anos com essa doença. Bom, esse aqui é o canal Agente de Saúde Léo Sobral, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se ele ajudou, se você achou legal, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, você pode sugerir aqui temas para a gente discutir. Obviamente, eu tenho os meus limites, né, enquanto profissional técnico, mas vai ser um prazer aqui falar muito mais sobre assuntos como esse e tantos outros também relacionados à saúde comunitária, tá bom? E diz aqui também o que você achou desse vídeo. Forte abraço para você, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, eu sou o Léo Sobral, seu amigo na internet.